Olá pessoal, tudo jóia? Aqui Luiz. Nesse vídeo vou bater um papo com vocês da versão 1.718 da NHN, que tem uma correção de erro muito importante. Tem sim algumas novidades, algumas melhorias, mas o foco aqui é mostrar para vocês essa correção de erro e também tem um break change. Então dá um like no vídeo, se inscreve no canal, comenta e assiste até o final para você ficar por dentro e tirar você aí de uma enrascada, bobeirinha ali, mas que vai atrapalhar vocês no dia a dia, no uso do NHN a partir da versão 1.118. Bora lá? Pessoal, olha só, essa versão, então, a 1.118, ela foi promovida para a versão estável, ok? Então, é uma versão recomendada para que você use em produção para o NHN. É sempre bom ressaltar aqui para você poder fazer os seus testes no seu ambiente de homologação, testa na sua máquina aí, testa num ambiente à parte, pega os principais workflows que você usa e coloca nessa versão para poder homologar antes de colocar em produção para os clientes, beleza? E ó, tem uma correção importante em relação aos agentes de IA. Eu vou dedicar aqui uma parte desse vídeo para poder mostrar para vocês e falar para vocês sobre essa correção e também mostrar uma questão ali de incompatibilidade que podemos considerar até como um breaking change aqui dessa versão. Não é um bug, é uma mudança e vocês vão ter que adaptar todos os seus workflows de IA para essa mudança, beleza? Então, ó, o link do changelog tá aqui na descrição. Vamos começar a falar das correções importantes dessa versão. Olha só, correção na resolução de expressões em subnodes. Quando você usa um agente de IA, e nesse agente de IA, você usa as expressões, além do from aí, as regulares, eles corrigiram isso daí, tá bom? Correção do formato de retorno de subworkflows. Por algum motivo, pessoal, alguns subworkflows, eles não retornavam a informação correta. Principalmente se o seu subworkflow tinha dois tipos de saída. Então imagina que você fez um if e dependendo da condição, ele podia resultar uma informação ou ele ia resultar outro node com outra informação. Às vezes vinha nulo, caso a informação viesse para a branch false do if. Então eles corrigiram também para você isso daí. Se você enfrentou nas últimas versões esse probleminha, eles corrigiram nessa versão aqui 1.118, beleza? Hardening nas restrições de segurança do Python lá no modo Task Runner. Então, pessoal, algumas opções para que o seu Python não faça o que ele quiser na VM que ele roda. Vamos lembrar, né, que ele roda de modo nativo agora no container, e isso aí pode abrir uma brecha. Então, eles fizeram todo um hardening ali. Eu recomendo que você teste, principalmente se você usa a biblioteca externa nos seus Pythons aí, que rodam no Nodecode com o Python, tá bom? Importantíssimo testar, pessoal. Se você encontrar algum problema, por favor, vá lá no release do NHN, vá nas issues e reporta lá qual é a biblioteca que você usa e qual é o problema que você encontrou, tá bom? Em relação a AI e também ao Nodecode, ó, o AI Agente agora respeita o parâmetro Max Iterations. Isso aqui é uma regressão. Por que é uma regressão, pessoal? É um bug que já existiu, corrigiram e ele voltou de novo e corrigiram de novo, tá? Então, quando você colocava, especificava lá no IAMakers, a gente mostra isso daí, a importância que tem você utilizar isso daqui para reduzir custo, né? Então, quando você coloca lá, especifica o Max Iteration, é importantíssimo configurar. Ele não estava respeitando. Se você colocasse 1, 2 ou 3 lá, ele ia rodar o quanto ele achasse que tinha que rodar. É ruim? Não é ruim, pessoal. Beleza, não é ruim, mas você vai gastar à toa. Às vezes não precisa disso daí, né? Melhor formatação e rolagem de mensagens de prompt. Então, quando você abrir um quadradinho de prompt, ele vai estar maior, né? De 6 para 10 linhas. Melhora, pessoal, melhora. Eu, particularmente, gosto de colocar o prompt como uma expressão e abrir o modal. Eu sou assim. Mas eu entendo que aquela telinha ali, ela ficou bem melhor agora. E, ó, importantíssimo, pessoal. Separação clara do system e do user message. Por que isso é importante, pessoal? De vocês terem essa distinção do que é o system e do que é o user message. Lá na API da OpenAI ou de qualquer outro sistema que vocês forem utilizar, existe a distinção. Até para que dê mais contexto para a IA entender o que é uma tarefa dela e o que é o input do usuário. Para a questão de sanitização, chamada de tools. Então o NHN ele concatenava tudo e enviava tudo numa chamada só. Agora não, agora ele separa o que é system, o que é prompt. Ficou muito mais fácil. Inclusive, você tem ainda o parâmetro de assistente ainda, que você pode dar algumas instruções, algum contexto maior para o assistente durante a execução do modelo.
Isso aqui é muito importante, tá, gente? Dessa separação aqui. Para você é transparente, tá? A questão agora é, quando você for fazer uma chamada da API, em teoria é para ficar mais eficiente, porque ele está separando os problemas, não está juntando tudo num negócio só e enviando tudo como um negócio só, beleza? Pessoal, fechamento automático do DNV em mensagens do iBuilder. DNV é quando você está com o Node View aberto. Clicou no Node, ele abriu aquela tela, aquele modal, aquilo ali é o DNV. Então agora você vai ter a opção de poder ajustar isso daí, tá, gente? É bom, tá? É um pequeno detalhe, eu sei, né? Uma coisinha pouca ali, mas que vai com certeza ajudar vocês no dia a dia. Ajustes no picker de ícones e no esquema de parâmetros, para quem vai utilizar a versão SaaS e mexe com projetos, né? Você pode pôr um ícone no projeto. Correção em valores de expressão no Node HTTP. Também, pessoal, por algum motivo, algumas expressões vinham como nulo, né, ou undefined, né? Era bug mesmo, não tinha nem como reproduzir muito fielmente isso. Eles corrigiram, eles reforçaram ali a resolução das expressões lá no Node, tanto como tool, como Node HTTP regular. E ó, erro cannot read properties from of undefined, corrigindo no loop de avaliação. Então, quando você fazia um loop, lá como você usa o evaluation, ele dava esse erro aí, né? Também no bugzinho, corrigindo, você que usa o evaluation, muito legal o uso do evaluation, né? Então eles corrigiram esse bugzinho aí. Estava impedindo o uso desse recurso nas últimas 2 versões do n8n. Essa daqui é para galera que gosta de ler documentação, né? Agora, quando você for importar uma CURL, ele vai sanitizar a informação. O que é sanitizar, pessoal? Vai remover caracteres inválidos, valores inválidos, ou então apenas uma informação ali, um comentário que tem ali inline que não pode ter, né? Tá lá, ou talvez para documentação, mas na hora de rodar o comando não pode ter ali. Então ele vai sanitizar antes de importar. É muito comum você pegar a documentação do sistema, principalmente no Postman, que você pode ir lá e copiar o seu URL, você importa no Node HTTP, ele já preenche para vocês os campos, né? Lá no curso de n8n Promove Web eu mostro para vocês, isso é um recurso muito legal, tá? Então, importantíssimo, sempre importante sanitizar as informações, tá bom? E aqui, pessoal, ó, a correção é importante, tá? Agora é o seguinte, ó, correção na execução das tools do agente V3. Tinha 2 problemas ali, a gente tinha 2 problemas. O primeiro, resolução de expressão em ferramentas. As expressões JSON, ou seja, as expressões que não são from AI, elas não estavam resolvendo, ela vinha como undefined. Então, se você, através de uma tool, ia ler uma variável, uma configuração, alguma informação que estava recebendo, ele não preenchia. Então, dava um erro na tool, tá? E também, pessoal, conexão com saídas diferentes de 0. Né? Então, ele dava um erro ali quando o agente estava conectado a saídas diferentes de 0. Switch, por exemplo, né? Quando você usava um switch, você vai ter o índice 0, você vai ter o índice 1, 2, 3, 4. Só funcionava o 0. Qualquer outro índice ali, ele dava problema. Então, resolveu, tá? Resolver esse problema aqui de resolução de expressões. Isso aqui é importantíssimo. Teve muita gente com problema em relação a isso daqui, tá? Então, acho que é um ponto importante para vocês. Além desse, pessoal, além desse problema que foi resolvido, nós temos um outro problema aqui, que é o seguinte. Esse meu agente aqui, ó, esse aqui é o agente que eu levo nas palestras, né? Eu levo nos eventos que eu participo, para poder mostrar aqui, né? Eu tenho que fazer um movimento de promover o subagente, né? Então lá no YaMakers tem todo um módulo lá explicando para vocês os subagentes. É um recurso fantástico, muito mal utilizado. Eu vejo muita gente que não consegue ter sucesso com ele. Quando a gente chama aqui na conversa ou no suporte, a gente olha, você vê que tá tudo errado mesmo, pessoal. Lá no YaMakers eu tento explicar para vocês o máximo possível como que vocês podem utilizar tecnicamente o n8n. Não tem magia ali, pessoal, não tem milagre ali. Existe uma maneira de se fazer as coisas, né? Existe a maneira, aonde você vai informar as coisas, como é que vai ser o seu roteiro do agente, como que vai ser a estrutura do prompt. Tudo isso colabora para que as coisas funcionem. Então, aqueles casos mais comuns, Luiz, não chama tu, o meu MCP não funciona, o meu subagente não funciona. Geralmente, pessoal, a gente tem que fazer um meia-culpa ali de pensar, será que não sou eu que estou errando? E geralmente, quando a gente olha, geralmente, quando você olha, fala, cara, mas você reparou que o seu agente principal não está chamando o subagente? Ele não vai rodar nunca se você não chamar ele. Será que a sua tool está bem descrita? Os parâmetros estão claros e bem descritos? Né? Tudo isso, pessoal, colabora. De novo, a IA não faz milagre, não. Né? Ela não faz mágica. Ela tecnicamente espera um contexto, espera uma informação, uma situação específica para que ela possa executar uma tool.
E como o subagente também é uma tool, a mesma regra se aplica a ele. Então, quando você vem aqui, né, então eu estou nesse processo de vir aqui e promover os agentes, né? Qual é o lance aqui, pessoal? Na versão 1.116 da NateChain, então já algumas versões para trás ali, nós tivemos aí a introdução do agente V3. O agente V3 foi só uma atualização de SDK, e como eles atualizaram o SDK, eles optaram por fazer uma nova versão do agente. Então não teve nenhuma mudança significativa nele, tá? Porém, apresentou uma incompatibilidade, né? Então, nessa versão aqui, por exemplo, ó, se eu estou com o meu agente, e esse agente está com uma mensagem de erro, você vai receber essa mensagem de erro aqui, ó, informando aqui que ó, esse modelo não está suportado na versão 2.1 do agente. Por favor, faça o upgrade do agente para a versão latest, né? O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quer dizer que eu tenho que pegar o meu agente, copiar o prompt dele, copiar os parâmetros dele e fazer um upgrade do agente. Porque esse meu agente aqui, ó, que eu estou usando, é a versão 2.1. Então, quando você vem aqui, ó, eu estou usando a versão 2.1 e ele fala, ó, a versão latest dele, a versão mais recente, é a versão 3. Então, vocês vão ter que fazer isso aqui. Todos os workflows que vocês têm no seu NateChain, recomendo que você faça o upgrade dele assim que atualizar para qualquer versão posterior a 1.118. Tá? Então, Luiz, vou fazer o upgrade. Coloca na sua checklist aí. Além de fazer o upgrade do NateChain, eu vou ter que abrir todos os meus workflows que tem um agente e atualizar todos os agentes. Pessoal, vai dar um trabalho, mas foi necessário que eles fizessem isso. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, esse meu modelo está na versão 1.3. Né? Então, se eu estiver usando o agente antigo, então eu não atualizei o meu agente, e eu colocar um modelo novo nesse workflow, esse modelo novo vai vir com a versão 1.3. E aí vai gerar esse erro de incompatibilidade. Ele vai informar para você o seguinte, olha, esse agente aqui não está compatível com essa versão de modelo aqui. Tanto é que esse modelo aqui, por exemplo, ó, ele é a versão 1.2. Aqui é a versão 1.2 dele. Então, esse modelo, sim. Se eu rodar o meu agente antigo com o modelo antigo, funciona normalmente. Vou até mostrar para vocês. Se eu rodar aqui, ó, ele vai dar o erro. Ele vai falar assim, ó, esse modelo aqui não está compatível com o agente. Se eu troco, então, da versão 1.3 para a versão 1.2 e mando executar, ele roda com sucesso. Então, importante, isso aqui é um breaking change, é importantíssimo que você se atente a isso. Vai criar um workflow novo, beleza. Quando você for criar um workflow novo, vai vir para você a última versão do agente e já vai vir a última do modelo. Caso você for editar um workflow antigo, você vai ter que fazer esse upgrade. Porque caso você adicione um modelo novo, ele vai ser incompatível com o agente antigo. Então eu recomendo que você já deixe a casa em ordem, né? Já vai lá e já deixa a sua casa arrumadinha. Fala, Luiz, abri os meus workflows, homologuei. Por isso que eu bato na tecla, e é importante, pessoal, de falar isso aí, não é uma questão... Eu sou chato, eu sei que eu sou chato, mas não é uma chatice pro mal, tá, gente? É que eu sei os problemas, eu testo a NateChain. Aqui na comunidade, a minha função é tirar vocês de enroscada também. Não é só gravar vídeo, gravar conteúdo. Aqui eu tô com a galera que tá trabalhando com isso, né? Não é um oba-oba aqui, não é uma comunidade, vamos... Não é essa a nossa ideia. Então, ó, isso aqui é um negócio sério. Vai atualizar o seu NateChain, você vai ter que, próximo passo, vir aqui e atualizar também os seus agentes, tá? Cada workflow que você tem. Por isso que é importante, e lá no YaMakers, a gente bate muito na tecla de você fazer uma recorrência com o seu cliente, de você montar um contrato de manutenção, porque vai ser necessário fazer manutenção. Nem sempre vai ser só atualizar uma versão, nem sempre. Agora você imagina, pessoal, quem não fez o nosso curso e usa o latest, ainda usa o 2025, o cara vai lá e ainda usa o latest. Qual que é o problema, pessoal? Numa dessas de reiniciar aí o seu NateChain, você fez um upgrade que você não queria fazer. Então, olha só como é que, tecnicamente, você não saber muito das coisas pode prejudicar e muito você, o seu negócio, o seu cliente. Prejudicando o seu cliente também prejudica o seu negócio. Então, é importantíssimo, tá, gente, que vocês tenham um pouco mais de técnica para fazer as coisas. Acompanhe aqui os nossos vídeos, acompanhe os comunicados da comunidade, todos os alertas que a gente publica na comunidade, para que você fique por dentro e não caia
nessa armadilha, tá? Você que é aluno da Promovo Web, tá tranquilo, porque eu aviso vocês. Você que não é aluno, é a hora de você vir e se tornar aluno, tá? E se você quiser tirar alguma dúvida sobre a formação, o conteúdo programático, Luiz, eu quero falar com alguém ali, tem algumas dúvidas. Só você escanear o QR Code aqui. Esse QR Code você vai falar com o nosso comercial e ele vai tirar qualquer dúvida sua. E se você quer uma consultoria em relação a isso, também fale com o nosso comercial. Ele vai ouvir você, vai entender qual é o seu problema, o que você precisa fazer e como que a Promovo Web pode ajudar você com o seu NITN, tá? E você que gosta de grupo do WhatsApp, escaneia o QR Code aqui para você poder entrar no nosso grupo do WhatsApp. Eu faço uma validação, tá? Eu pergunto às vezes o nome, eu tenho que ter foto, tem que ter nome para poder entrar, tá, gente? Eu faço diariamente ali uma validação e eu vou adicionando a galera, tá bom? Então, se você pediu lá e não entrou ainda, pode ficar tranquilo que a gente vai aceitar você em algum momento, tá bom? Mas é para evitar bot, é para evitar a galera que tá vindo para bagunçar, né? O objetivo ali é uma comunidade gratuita, mas com qualidade. Tudo nosso aqui a gente faz com qualidade, né? Então, não vou deixar qualquer pessoa entrar no grupo para bagunçar ali, tá bom? Então, vai ter essa verificação. Então, pessoal, ó, atualizou o seu NITN para 1.118 ou posterior, eu recomendo que você já venha e já faça isso, para evitar erro, para evitar problema. Todo software vai ter que evoluir, e nem sempre a evolução é compatível com a versão anterior, tá? Por isso que eu tenho que vir aqui e fazer os vídeos com vocês. Faz 4 anos que eu tenho esse compromisso de trazer para vocês as informações, né? Você que é aluno tem muito mais vantagens ali, porque o conteúdo como um todo já é feito pensando nisso, né? Mas você que não é aluno, aproveita e entra, pessoal. Mesmo que siga o nosso canal do YouTube aqui, você vai ficar por dentro e não vai cair nas armadilhas aí do dia a dia, beleza? Pessoal, olha só. Em relação aos insights e à observabilidade, né? Suporte a cabeçalhos personalizados nas requisições do Anthropic. Isso aí já veio também de outras versões do NITN, eles estão cada vez mais colocando as opções para vocês ali. Ajuste automático de credenciais entre nodes no editor. Isso aí, pessoal, é pegadinha, tá? O que acontece? Quando você importar um workflow, ou você copiar e colar um novo node, ele vai pegar e vai mudar para você a credencial que ele acha que é a correta, para não ficar sem credencial. Você não fica mais sem credencial, ele vai sempre sugerir para você uma credencial. Então é importante que você olhe, principalmente se no seu NITN você gerencia mais de um cliente, porque senão você pode usar credencial em um no outro, então você vai empurrar o custo de um cliente para outro cliente, tá? Dá muito problema isso daí. Fique esperto, tá, gente? Fique esperto em relação a isso. Novo suporte a SSO para a galera Enterprise, que usa lá o Enterprise, é maravilhoso isso daqui. Um único login, você vai acessar todos os sistemas da sua empresa, da sua VPN e também agora o NITN, tá? Cada vez mais eles colocam opções e provedores de SSO. É um recurso mais Enterprise, mas é sempre bom a gente falar dele para a galera Enterprise que assiste aqui o nosso canal. O AI Builder ganhou validação programática de fluxos com IA. Então é legal que você pode abrir um workflow e pedir para ele verificar se tem coisa errada. Muito legal isso daí, pessoal. Muito legal isso daí mesmo, tá? O OpenAI Node foi limpo, pessoal. Então, eles vieram fazendo um movimento de colocar mensagem de debreakage, exibir no Node mensagem, olha, esse recurso vai ser removido. Nessa versão que eles realmente removeram, tá? Então, o Node do OpenAI, ele tinha suporte ao MCP interno. A OpenAI descontinuou isso daí. Então, agora você não tem mais isso. Acredito eu que ninguém utilizava esse recurso porque ele não estava disponível na interface, era algo interno do NITN. Então, removeu, tá? Agora, os endpoints de completions, esse sim, inclusive você que tem um node antigo da OpenAI também vai ter que atualizar os seus nodes. Não são os nodes de modelo que você usa no agente. É o node OpenAI mesmo, aquele regular que você usa no workflow de automação, tá? Revisita ele, atualiza para a versão mais recente, e já ajusta ali a relação do completion, né? O completion foi defasado já há algum tempo e agora o NITN removeu mesmo, né? Acredito que no final do ano a OpenAI vai remover da API a opção de completions, né? Então você vai ter que ser obrigatório fazer essa migração. Já aproveita que vai mexer no agente, já revisa os workflows mesmo, pessoal. Final de ano aí, ó, é hora de dar aquela limpadinha ali na casa, né? Vou fazer um conteúdo desse com vocês também, para que vocês possam deixar as coisas em dia, tá bom? Novos recursos no Core. Suporte ao parâmetro NHN Block Runner Env no Python Runner. Pessoal, então lá no seu node do Python, quando você usar o node code com Python, você pode bloquear para que o Python não acesse as variáveis de ambiente.
para sua segurança, tá bom? Suporte à configuração de tipo values nas credenciais do Mongo Vector Store. Quando você vai para o Mongo Vector Store, só tem a opção de connection string, não tem a opção de você preencher os campos. Eu, particularmente, gosto da opção de preencher os campos, acho que fica mais claro para mim ali, né? Inclusive, recentemente, eles mudaram, né? O campo senha agora é uma senha, ele vai colocar lá as bolinhas lá na senha para poder ocultar, dar um redact na senha para vocês, né? Então, agora vocês vão ter as duas opções de configuração aqui do Node do MongoDB Vector Store, que é fantástico, um Vector Store fantástico. Melhorias internas de estabilidade nos nodes de IA. Então, houve uma revisão e também atualização de outros SDKs ali, de diversos outros nodes, diversas outras áreas do NateChain. Então, são melhorias, não teve nenhuma mudança, tá, gente? Correção de algoritmo, etc. Ajuste em execução de sub-workflows e no tratamento de expressões. Comentei com vocês, né? Que agora o sub-workflow vai voltar a retornar todos os dados independente da branch do seu sub-workflow. E atualização de dependências para melhor velocidade do editor. Pessoal, o NateChain, ele criou o próprio framework dele de visual ali, de componentização. Então ele depende muito desses componentes para poder oferecer uma interface para vocês. Então, e esses componentes possuem dependências. Uma pequena mudança dessa dá um impacto tão grande aqui. A gente vem recebendo relatos já há meses de gente que tem uma máquina um pouco mais modesta. Vamos lembrar, né, que o editor roda na sua máquina e que tem uma certa lentidão para processar o workflow. Então agora, sempre que eles melhorarem isso, esse tooling que eles fazem em relação à interface, você ganha um desempenho na hora de editar um workflow. Uma coisa é o Container Editor, que a interface roda na sua máquina e eles comunicam através de um WebSocket com o servidor. Outra coisa é o Container de Worker, que vai executar o seu workflow e ele não carrega nenhuma interface. Então, como ele é componentizado, cada parte tem uma otimização. Então, na hora de otimizar ainda mais essa questão aqui da interface do NateChain, né, pessoal? E essa versão, pessoal, ó, então é uma versão estável para você poder colocar em homologação, atualizar os seus workflows, validar os seus agentes, trocar lá os seus agentes para a versão mais nova, trocar o Node da OpenAI para a versão mais nova, para que você não tenha dor de cabeça no futuro, tá? E se você gostou, pessoal, desse conteúdo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou desse release, dessas mudanças, tá, gente? Ó, considere entrar aqui para a Promova Web. Aqui na comunidade eu tento o máximo possível trazer para vocês informação valiosa que vai ajudar o seu dia a dia para que você possa trabalhar com segurança, com a NateChain, com as VPS, com o Docker, com outros sistemas, para que você consiga ter um pouco mais de tranquilidade no seu dia e não cair nas armadilhas que vão acontecer. Não tem como não acontecer, tá, gente? Vai acontecer. Então, vem para cá, que o nosso foco aqui é esse, ajudar você a progredir e crescer. Valeu, pessoal. Até a próxima.